Olá a todos, este é o canal Revelar e hoje nós vamos mostrar o porquê eu sempre tenho dito que a realidade é pior do que a ficção. E você vai perceber que não há nada tão ruim que o tio Bill e o tio Bezos não possam piorar muito mais. Eu tenho falado muitas vezes aqui a respeito do fim da carne. Eles vão proibir no futuro a carne. As pessoas não acreditam muito nisso ainda. Eu já vou mostrar para vocês que isso já está sendo feito. Mas uma coisa que eu falo muito pouco aqui, ou não falei muitas vezes, é que eles vão acabar, segundo a minha opinião, proibindo todos os tipos de alimentos naturais, inclusive frutas e verduras. Eu sei que parece um absurdo, como também pareceu um absurdo quando eu disse lá atrás que isso aqui iria acontecer com a carne. Não é? Quando eu falava, as pessoas escreviam nos comentários que era um exagero. É um outro, né? A maioria já entende que é para aí que as coisas vão mesmo. Mas agora, quando eu falo que vegetais e frutas também um dia serão proibidos os naturais, muitos vão achar que não é. O que vai sobrar, pessoal, são alimentos processados e ultraprocessados. E esse tipo de loucura aqui. Carne falsa apoiada por tio Bill e tio Bezos, e essa matéria aqui não está nesses sites pouco conhecidos, ela está na CNBC, tá? Podem procurar lá, vocês vão encontrar. Eu vou até colocar o texto em inglês aqui, para que vocês procurem por esse título aqui, caso queiram ver a matéria completa. Bezos e Gates apoiam carne falsa e laticínios feitos de fungos como a próxima grande proteína alternativa. Não há nada tão ruim que não possa piorar. O fungo, minha gente, é pior do que se você, na minha opinião, eu não posso dizer, afirmar nada, porque as coisas hoje estão como estão, vocês sabem, mas na minha opinião, são muito pior do que você comer o inseto propriamente, uma barata, ou seja lá o que for, né, na base do qual eles querem criar proteína de insetos. Porque o fungo em si, ele é o que tem de ruim dentro do próprio inseto. Não só ele, como outros tipos de parasitas. E o fungo é um tipo de parasita. Se você não sabe os males que os parasitas causam nas pessoas, e eu insistentemente tenho falado a respeito disso, porque eu entendo que o povo perece por falta de entendimento, não é uma frase minha, vocês sabem, mas eu entendo que falta conhecimento das pessoas em uma coisa tão simples que é a parasitação humana. E quantos problemas isso pode causar para as pessoas. E aí me vem o cidadão, né, e diz que vai criar proteína à base do fungo. A Nature's Find, com sede em Chicago, tem hambúrgueres sem carne e cream cheese sem laticínios, chegando às prateleiras das mercearias ainda esse ano. Essa matéria aqui já é antiga, tá, pessoal? Além de outros produtos sem carne, incluindo nuggets sem frango em desenvolvimento. O setor de alimentos alternativos aumentou as vendas no varejo nos Estados Unidos em 27%. Mas a tecnologia alimentar apoiada por Bezos e Gates está a utilizar fungos como ingrediente principal para criar alimentos de carne alternativa. Eu já falei aqui para vocês também que esse cidadão está comprando uma grande quantidade de terras nos Estados Unidos. No futuro, talvez você não vai mais ter terra para comprar porque os tecnocratas estão abocanhando todos os recursos do mundo e podendo comprar todas as terras agriculturáveis, as de grande porte. As pequenas, futuramente, vão vir aí as regras para salvar o mundo, né, que vão proibir a plantação, né, ou vão tornar inviável, porque eles querem jogar absolutamente todo mundo nesse tipo de alimentação aí que eles estão criando como uma maravilha. Para quem ainda está duvidando que eles vão acabar proibindo a carne, olha só essa matéria aqui. Ó. Isso aqui está no site Red State. 14 cidades americanas pretendem proibir carne, laticínios e carros particulares até 2030. Eu duvido que vai até 2030, tá, pessoal? Eu acho que isso aqui muito antes. Isso aqui é uma matéria agora recentíssima, 21 de agosto desse ano. Proibir não é estimular outro tipo de consumo. Ah, por que você não consome aqui esse leite à base de fungo, essa carne à base de fungo? Não, eles não querem convencer mais, eles vão proibir. Eu disse que eles iriam proibir, é óbvio isso.
Vai começar numa cidade aqui, outra ali, outra colada, daqui a pouco um estado, e quando se vê são países inteiros. Numa medida que é simplesmente absurda, para não falar da forte inclinação para o totalitarismo, 14 cidades americanas visam o que será seguramente um alvo difícil: proibir o consumo de carne e laticínios e a utilização de automóveis particulares em apenas 7 anos. Lembram quando eu dizia que nós vamos rumar para uma espécie de... vamos dizer que é um comunismo tecnocrata? Eu falei isso especificamente quando a esposa do Elon Musk elogiou, a ex-esposa, já nem sei mais, porque essa gente é ligeira nesse lado aí, né? Ela disse que o comunismo era uma coisa boa e tal, mas na verdade isso é um tecnofeudalismo. No tecnofeudalismo você não vai ser o proprietário das coisas, você não terá nada, né? E quem tiver será feliz. Eles vão alugar tudo. Você vai chamar um Uber, né, dirigido por uma inteligência artificial que já está funcionando em países mais avançados. E aí você vai fazer as contas e dizer, é melhor eu aplicar esse dinheiro aqui em algum fundo, algum investimento, ou talvez você nem vai ter acesso a tanto recurso, porque tem aquele limite de gastos também que eles estão querendo impor, né? Se você não gastar dentro de um mês, você perde tudo. E aí as pessoas vão concluir que não compensa ter, que compensa só alugar ou chamar o Uber, e aí vai ter talvez uma garagem central no meio do seu bairro, no meio da sua cidade pequena, e aí você chama o automóvel e ele vem. Um número limitado para um número limitado de habitantes. Assim são os carros, assim vai ser a carne e o laticínio, e vocês podem ter certeza, por enquanto eles ainda não estão falando, virão as verduras e as frutas. Sob qual argumento, na minha opinião? Porque eles não vão poder dizer que a árvore solta gases, né? Na minha opinião, eles vão usar o seguinte argumento: que as frutas e verduras que você planta na sua casa podem colocar em risco as grandes plantações, porque algum tipo de flagelo que você eventualmente pegar no seu alface vai poder passar para as grandes plantações que eles têm nas grandes fazendas. Vai ser isso, eles vão dizer que veio aí um flagelo específico para verduras, um flagelo específico para frutas, como eles já dizem que vem para o frango, para o porco, para a vaca, vai ter um para frutas e verduras, e eles vão dizer é perigoso que as pessoas possam ter isso em casa. É isso, esse vai ser o argumento, podem ter certeza. E, inclusive, tem países que já estão cadastrando pequenas hortas, dizendo, olha, cadastre para nós termos um levantamento de quantas hortas tem no país, receba aqui umas instruções gratuitas de como você pode aprimorar a sua horta, cadastre ela aqui, você vai ganhar cada vez mais informações, e assim eles vão saber quem ainda mantém o hábito de ter hortas, porque cada vez menos pessoas têm esse hábito. E é isso, vamos adiante, aqui tem mais coisa para nós vermos. Essa inteligência artificial lê mentes e pode revolucionar a realidade virtual. Mais uma das coisas que eu dizia para vocês, olha, embora que isso aqui acho que quase todos vocês já sabiam, né? Pelo menos aqueles que nos acompanham aqui há mais tempo, de que viria uma inteligência artificial pronta para ler as mentes, né? Capaz de fazer isso. Pesquisadores acreditam que por meio da integração MindVis a headsets, usuários conseguiriam controlar experiências com a mente. É por isso que, eu não sei se algum de vocês lembra, se lembra pode comentar aqui embaixo, que há algum tempo atrás eu fiz um comentário em um vídeo dizendo que as pessoas teriam de reaprender a andar, reaprender a agir no mundo virtual. Por quê? Porque nós estamos limitados nessa existência que nós estamos aqui no mundo real aos 5 sentidos. O tato, paladar, olfato, etc. E nós aprendemos a andar utilizando o nosso corpo. Só que no mundo virtual, a capacidade que eles vão ter de criar mais do que 5 sentidos será quase que ilimitada, porque se você conectar o seu cérebro diretamente com a máquina, o que impedirá ao ser humano de acreditar, através de ondas cerebrais dirigidas pelas máquinas, o que impedirá ele de acreditar que ele está voando, respirando embaixo d'água,
caminhando com 4 pernas, utilizando 4 braços, porque é uma questão de você reaprender a utilizar o seu cérebro, imaginando que você tem 4, 8, não importa quantos braços, como um polvo, por exemplo. O polvo é capaz de fazer, né? Então, esse ambiente virtual, no qual algumas pessoas serão inseridas através da conexão cérebro-máquina com neurolinks da vida, vai fazer com que as pessoas tenham de reaprender a viver ali dentro. E o que, na minha opinião, é aquilo que lá na comunidade fechada eu chamo de cubo dentro de cubo, esferas dentro de esferas, que é uma prisão dentro de outra prisão. As pessoas, uma vez conectadas a isso, vão estar com suas vidas, ou suas almas ali aprisionadas, na minha opinião, né? As pessoas acham que é brincadeira, mas não é. Então isso aqui está avançando. Agora uma outra situação aqui que mostra que aquilo que a gente também vem dito, no sentido de que Deus não dorme, de que essas coisas que eles estão criando aí, como cavando uma cova, né, para aqueles que são inocentes, que dormem, né, por ignorância e preguiça, né, muitos não querem saber, não estudam, preferem se manter com falta de conhecimento, mas com base nessa ignorância, né, eles estão indo para um caminho de prejuízos pessoais talvez irreversíveis. E aí, se não houver uma intervenção, a humanidade realmente vai para um destino em que nem ela e nem qualquer outra carne vai se salvar nesse mundo, porque eles querem mexer com tudo que é natural. O transhumanismo vem aí com força. Mas a NASA identificou uma mancha solar, então, perigosa ao ponto de ser 4 vezes maior do que a Terra. Isso aqui já foi descoberto agora em maio, e muitos países do norte, né, do mundo aí já sentiram a força disso, né, já sentiram os efeitos lá. Os pontos pretos no Sol podem representar o que seria a força de cerca de 3 milhões de Bs nuke. Tá? Isso não é pouca coisa, tá, pessoal? Então, os efeitos disso foram sentidos já em vários lugares, né, por conta do calor, né, e parece que mais coisas vêm vindo por aí. Aí, por falar em Elon Musk, aqui, olha só, o que aparece aqui, até uma matéria do R7, né, da Record. Agora veja só, Elon Musk obtém aprovação para estudo de implantes cerebrais em humanos, porque tem pessoas que não sabem que existem os Neuralink da vida, né, que seria essa conexão cérebro-máquina. E veja só, o símbolo do Neuralink, então eu vou abrir a matéria aqui, se ela abrir. O símbolo do Neuralink é uma onda senoidal. Eu falo lá na comunidade fechada o que seria essa onda senoidal, porque não é só a conexão, você vai precisar vamos dizer assim, de um ultrassom. Não é só o transhumanismo que vai criar essa humanidade marcada, mas é necessário o ultrassom, o som que está abaixo do limiar da capacidade humana de captar. Existe o chamado som perfeito, a frequência perfeita, que é a frequência quase igual de um sino muito fino, que é o zumbido. Então, um pouco dessa onda senoidal o ouvido humano consegue captar. Algumas pessoas acabam tendo alguns zumbidos por conta de algumas frequências que estão sendo transmitidas hoje em dia, mas ela é, para a maioria das pessoas, no ultrassom, né? Ou abaixo do limiar de capacidade de captação de som. Vamos adiante aqui para finalizar, falando em efeitos do Sol. Isso aqui aconteceu no Irã. Uma tempestade de areia fortíssima, veja só. Várias pessoas tiveram danos corporais por conta disso. Veja a força disso. O que é o vento? O vento é o deslocamento do ar devido ao fato de que o Sol criou uma espécie de dilatação das moléculas, dos átomos de oxigênio. Então, quanto mais intenso a força que o Sol proporciona, maior o deslocamento de ar, com mais intensidade e mais velocidade.
E aí esse tipo de coisa aqui acontece. Vou deixar uma curiosidade por último. Isso aqui é na mesma linha do que nós já viemos apresentando para vocês, os robôs humanoides que estão sendo programados para substituir o ser humano, né, com um formato de corpo humano, porque eles querem criar humanoides que possam ocupar o mesmo espaço que um corpo humano hoje já ocupa e pilotar, por exemplo, automóveis. No caso, esse robô aí, ele está sendo programado para pilotar qualquer tipo de veículo, desde um avião até um automóvel, um Jeep, não interessa. Ele está sendo programado para pilotar qualquer tipo de veículo que um ser humano possa pilotar também. E só uma curiosidade interessante aqui, para que vocês vejam a quantas anda a capacidade da criatividade humana, né, da ciência. Eles criaram uma bicicleta que ela tem me falha agora o nome, me faltou o nome, mas ela tem esse equipamento aqui, ó, pessoal. Tem um nome específico para isso, me esqueci agora. Que ele possibilita o equilíbrio perfeito da bicicleta. Percebam que ela está em pé sozinha, ele bota uma sacola, né, ele prepara, é claro, a bicicleta, ele não solta de repente para que ela se reequilibre. Então veja, eles colocam em cima de uma cerca e isso aqui vai equilibrando. Com a inteligência artificial, a bicicleta pode ir para frente, para trás, né? Então veja a capacidade que a ciência alcançou. A ciência está acelerando de uma maneira muito grande, é uma PG, uma progressão geométrica, e eu tenho dito, a ciência acelera e não há freio mais qualquer, né, que possa impedi-la. Não há mais questões éticas ou morais que impeçam, por exemplo, os estudos do transhumanismo, a substituição das pessoas por robôs e inteligência artificial na quarta revolução industrial. As pessoas não se baseiam mais na fé, como os antepassados, para discutir como isso vai afetar os seres humanos, porque todo mundo, no fundo, pensa, eu vou escapar disso aí. Quem vai se lascar é o outro, né? Então a pessoa acha que ela vai acabar dando um jeitinho, então ela acaba não levando isso muito a sério, não leva a discussão para o grande público, mas a verdade é que a grande massa de pessoas vai acabar sendo atingida por todas essas mudanças, como já aconteceu no passado, na primeira, segunda e terceira revolução industrial, muita gente já foi afetada, só que essa vai ser algo sem precedentes, pessoal. Essa mudança que vem aí, e só não veio ainda porque há alguns entraves ainda, mas a tecnologia já está pronta, essa vai causar uma mudança sem precedentes e muita gente vai acabar, não é mais na fila do pão, é na fila de uma renda básica universal. Esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.